Olá, quarto ano, tudo bem? Nós vamos agora começar a nossa segunda aula de português dessa semana, né? Nós vamos começar um novo capítulo, então eu vou começar com a explicação do capítulo para depois propor algumas atividades para vocês, tá bom? Então, para iniciarmos, já vou pedir para vocês, peguem o livro na página 74, no capítulo 3, que chama Encurtando Distâncias, tá bom? Então vamos começar? Todo mundo preparado? Então vamos lá. Vocês, né, alunos do quarto ano, que tem entre 9 e 10 anos, vocês já nasceram numa era que a gente chama da era digital. O que quer dizer isso? Que nós, na era digital, né, conseguimos nos comunicar, nos conectar com as pessoas muito facilmente, independente do lugar que elas estejam. Então, por exemplo, se eu estou aqui em Belo Horizonte, eu consigo me comunicar rapidamente com uma pessoa, por exemplo, que está lá no norte do Brasil, lá no Pará, lá no Amazonas, ou até em outros países. E aí, como que a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue realizar isso, sobretudo, através do universo digital, né? Através do celular, né? Então, a gente consegue fazer isso utilizando o celular ou utilizando o computador, né? E aí, nessa nova era, a gente pode perceber que acontece um fenômeno que a gente chama de encurtamento de distância. Quer dizer o seguinte, que independente do lugar que eu esteja, se eu estou aqui, uma pessoa está a 1000 quilômetros de distância de mim, eu consigo me comunicar com ela muito facilmente. Mas eu gostaria que vocês pensassem no seguinte, será que sempre foi assim? Será que as pessoas que viveram há 50, 100 anos atrás, 200, será que o pessoal lá, né, que viveu lá no período neolítico, na idade dos metais, que a gente está estudando lá na história, será que essas pessoas elas conseguiam se comunicar tão rapidamente assim? Existia internet para aquela época? Então é isso que a gente vai começar a ver agora nesse capítulo, tá bom? Então eu vou convidá-los a viajar no tempo comigo para a gente poder entender como que era antigamente até a gente chegar no nascimento da internet e nesse universo digital, que é o universo que vocês já nasceram, tá bom? E aí o que a gente tem, a primeira foto é de um computador, e aí com o Google, que é a ferramenta que a gente mais utiliza na internet, né? A busca no Google, hoje a gente acha várias coisas no Google. E aí eu gostaria que vocês pensassem a respeito disso, né? E à medida que a professora, né, eu for dando aula, vocês vão pensando, vão tentando imaginar, porque tem algumas coisas que vocês vão pensar assim, será que era assim mesmo? E sempre vale a pena conversar com os pais, com os avós, para entender como que funcionava antes, tá? E aí lá na página de abertura do encurtamento de distância, tem uma tela de um notebook, né? E tem um poema. Antes da gente ler o poema, eu vou falar com vocês, só para a gente pensar um pouquinho da importância desse universo digital, do nascimento da internet. Será que seria possível que eu desse aula, que eu me comunicasse com vocês, se a gente não tivesse a internet, se a gente não tivesse um computador? Não seria, né? Então, nesse momento, por exemplo, dessa pandemia, nós não teríamos nenhuma comunicação. Ou nós nos comunicaríamos através de cartas. Mas será que seria possível que eu desse aula para vocês através de cartas? Eu ia escrever o conteúdo, eu ter que mandar carta para todos os alunos. Será que ia funcionar da mesma maneira? Acredito que não, né? Então vamos ler juntos, ó. Os carteiros. Abrir uma carta, o coração batendo, é precioso ritual. O que terá dentro? Um convite, um aviso, uma palavra de amor que atravessou oceanos para sussurrar no meu ouvido? Então,
nesse poema nós podemos perceber o seguinte, que as cartas, né, e os carteiros, eles eram muito importantes. Por quê? Os carteiros, eles garantiam que as cartas chegavam da pessoa que estava emitindo a carta, né, do remetente até o destinatário, que era quem recebia a carta. E a carta, elas garantiam, né, os carteiros e as cartas, eles garantiam a comunicação entre essas pessoas. Porque tinha WhatsApp naquela época, tinha telefone, muito antigamente? Não, né? Mesmo depois com a chegada do telefone, às vezes o telefone era muito caro, né? Não tinha celular, era só telefone fixo, que muitos de vocês nem devem, a casa de vocês nem deve ter telefone fixo, mas antes de ter o celular, as pessoas tinham um telefone fixo, né? Que aí também era um dificultador, porque quando as pessoas saíam, como que as outras conseguiam se comunicar com elas? Não tinha jeito, né? E as cartas, então, eram os mecanismos mais utilizados para a comunicação das pessoas que moravam muito longe, tá? Então, olha aqui, quando fala assim, um convite, um aviso, uma palavra de amor que atravessou oceanos, né? Porque as cartas, elas podiam atravessar o oceano, elas podiam ser destinadas a uma pessoa que morasse em um outro continente, né? Em um outro país, por exemplo, tá? Então, antes do advento da internet, desse universo digital, as cartas eram muito utilizadas, tá? E mesmo com a chegada do telefone fixo, ligar para um outro país, ligar para uma outra cidade, custava muito caro. E as pessoas ainda utilizavam muito as cartas, tá? E aí, o que a gente vai perceber? Que tudo eram através das cartas, né? Então tinha cartas de amor entre namorados apaixonados, tinham convites de casamento, convites para festas, tinham comunicados importantes, né? Algum comunicado que uma pessoa tinha que dar para outra, que era muito importante, também eram feitos através das cartas, né? Tudo era enviado através das cartas. E aqui vocês vão ver que eu coloquei fotinho de uma carta, que parece uma carta de amor, e de um convite, que também parece um convite de casamento. Esses são modelos mais modernos, mas a gente sabe que as cartas, elas passaram, né, de geração em geração, então tem cartas de todos os modelos, tá bom? E aí, olha, se você, né, na sua idade, você já teve acesso ao computador, a um celular ou a um tablet, se você teve acesso a algum desses aparelhos eletrônicos, significa que você está conectado a muitas outras pessoas. Às vezes a gente consegue, num grupo, né, do WhatsApp, a gente se comunicar com 20, 25 pessoas ao mesmo tempo. Na internet, a mesma coisa. A gente participa de rede social, se a gente tiver Facebook, se a gente tiver Instagram, a gente também consegue se comunicar a muitas pessoas. Então, às vezes a gente tem um parente que mora longe, algum parente que foi morar no exterior, e nós conseguimos encurtar essas distâncias através dos aparelhos eletrônicos, né? Mas antes de existir essa tecnologia, será como que as pessoas faziam para se comunicar com alguém que estivesse muito longe? Vocês já pararam para pensar nisso? Pergunta para os avós de vocês, ou para uma pessoa, um familiar mais velho, como que ele fazia para se comunicar com alguém que estivesse muito distante dele. Como que era feita essa comunicação? E aí, pergunta para eles também se eles se lembram quanto tempo essas cartas demoravam para chegar, por exemplo, de um continente para outro. Se eu mandasse uma carta do Brasil para alguém que morasse lá em Portugal, será quanto tempo que isso ia demorar? Você já ouviu falar, né, sobre cartas, provavelmente, mas sobre pombos correios e sobre o telégrafo, né? Nós vamos aprender um pouquinho sobre essas duas formas de comunicação também. Você conhece a história dos meios de comunicação? Isso são todas perguntas para vocês refletirem, porque ao longo desse capítulo 3, nós vamos ver sobre esse encurtamento de distância, tá? E aí, gente, quando a gente pensa assim, pombos correios, será que existia isso mesmo? E existia. Eu não consigo imaginar como que eles conseguiam treinar um pombo para entregar uma carta, mas eles existiam mesmo, sabe? São aves que eles levavam informações ou mensagens de uma pessoa para outra. Por isso que são aves, né, que
receberam o nome de pombos correios também. Eram pombos, mas que funcionavam como carteiros, como correios, porque eles levavam essas informações. E aí, nós vamos ver o seguinte, que com os meios de comunicação hoje mais sofisticados, que a gente pode enviar mensagem instantânea, né? Que é a mensagem que eu envio agora e ela chega quase que em tempo real para outra pessoa, por exemplo, o WhatsApp, a gente não consegue ter essa noção de como que funcionava, mas os pombos correios, né, essas aves, elas foram utilizadas durante séculos, né, para viajar longas distâncias e transportar mensagem entre as pessoas. E aí, como que funcionava? Elas se diferenciavam das demais aves porque elas tinham um corpo mais atlético e elas podiam ser treinadas e elas conseguiam viajar até 1000 quilômetros em um único dia em uma velocidade de 90 quilômetros por hora. É muita coisa. Então essas aves, gente, elas eram treinadas para fazer esse trabalho, levar cartas de uma pessoa, de um lugar até o outro, tá bom? Os telégrafos, aqui vocês vão ver, ó, aqui tem uma foto de um telégrafo e aqui provavelmente como era que utilizavam, né? Os telégrafos, eles surgiram antes do telefone, né? Por volta de 1830. E aí, se vocês derem uma procurada na internet, vocês vão ver no YouTube como que era feita essa transmissão de mensagens, né? Vocês estão vendo que tem uma mão e uma pessoa manuseando a pontinha e era com toquezinhos que iam fazendo, né, códigos e para que a mensagem, né, que a pessoa queria passar para outra, ela fosse transmitida de uma forma confiável e rápida. Então, só para poder reforçar, o telégrafo ele veio antes do telefone, né? O telefone foi criado depois. Então, antes a gente tinha as cartas continuaram a ser utilizadas, né? Mas as cartas demandavam mais tempo para chegar de um lugar para o outro, né? de uma pessoa para outra, e aí começaram a ser utilizados os telégrafos, tá? Tudo isso antes da era digital, antes do computador, antes do celular, antes do tablet, tá bom? E aí, lá na nossa página 70 deixa eu só conferir o número da página, 75, nós vamos ver que nós temos várias maneiras de comunicação. Olha, a gente tem aqui as cartas, que foram, né, muito utilizadas e ainda são, tem pessoas que gostam de trocar cartas, que acham muito legal você receber alguma coisa escrita com a letra da própria pessoa, né? A gente tem os pombos correios que não são utilizados mais, mas foram muito úteis. A gente tem aqui um tablet, né, que é uma ferramenta, um instrumento que a gente utiliza muito hoje para navegar, né, para se comunicar, para navegar na internet, para se conectar com as outras pessoas. A gente tem os satélites aqui no meio, que permitiram, né, com que essas informações, que permitem até hoje, que essas informações elas sejam distribuídas entre as pessoas por meios digitais, né? A gente tem o símbolo aqui da internet, que é a nossa principal ferramenta hoje de comunicação, né? A gente fica um pouco perdido quando a gente vai para um lugar e que não tem sinal de internet, não é? Nossa, como que eu vou assistir os vídeos no YouTube? Como que eu vou conversar no WhatsApp? Né? Mesmo vocês, crianças, já tem muito isso, os adultos mais ainda. Nós somos muito dependentes desses instrumentos para poder nos comunicarmos, né? Aqui tem o símbolo outro símbolo da internet, né? De pesquisa, que é o do Google Chrome, que a gente consegue fazer várias pesquisas. É só a gente colocar o link, né, do que a gente quer acessar. Por exemplo, quando nós começamos as nossas aulas online, nós mandamos um link para vocês, que é um link do nosso canal no YouTube, e aí vocês colocaram no Google e encontraram esse canal, ou, né, simplesmente clicaram lá e já abriu. E aqui a gente tem uma tela de um computador, né? Parece uma tela de um computador. É uma tela de um computador, porque cortou um pouquinho aqui embaixo. É uma tela de um notebook, que é o que a gente está usando muito nesse período para poder justamente encurtar as distâncias e permitir com que a gente se comunique, né? E aí, nessa mesma página, embaixo está escrito assim, olha: a cada dia
as novas tecnologias têm aproximado as pessoas do mundo inteiro, com uma velocidade surpreendente. Uma mensagem que levava dias para ser recebida por meio de uma carta, por exemplo, nos dias de hoje já pode ser respondida imediatamente, por meio da internet. Além disso, com a internet você pode viajar pelo mundo, conhecendo novos lugares e outros povos. Neste capítulo, você vai descobrir mais sobre tudo isso. Então, a internet ela pode ser usada para várias funções. E uma das funções é para a gente pesquisar, para a gente descobrir, para a gente poder viajar pelo mundo todo. Nesse período de pandemia, que nós não podemos nos locomover, né? Não podemos sair de casa, a gente consegue viajar, ir para outros lugares, conhecer novas culturas através da internet, através de vídeos no YouTube, através de pesquisas no Google. E aí, duas ferramentas que nós utilizamos muito para comunicação é o WhatsApp, que vocês conhecem muito bem, né? Muitos já devem ter utilizado. Quem nunca utilizou já viu uma outra pessoa utilizando, então já sabe como funciona, né? Quando vê esse íconezinho aqui, já sabe que a gente pode mandar foto, que a gente pode mandar uma mensagem, que a gente pode gravar um áudio, que a gente pode ligar pelo WhatsApp, que nós podemos fazer chamada de vídeo e ver as pessoas. Então, o WhatsApp ele encurta muitas distâncias, né? Nesse período a gente tem utilizado ele muito, né? E um outro mecanismo é o e-mail. O e-mail, gente, é uma forma de comunicação também, às vezes um pouco mais formal, que a gente pode, a gente tem, né, um remetente, e a gente tem um destinatário, e aí tem um assunto específico que a gente quer falar. E aqui eu coloquei, olha, aqui era um e-mail do Lula Molusco, tá? Aqui, ó, o endereço do e-mail dele é lulamolusco@hotmail.com, e aí o senhor, né, quem estava mandando era o senhor Siriguejo, ele estava mandando para o Lula Molusco. E olha o assunto, uma pergunta do senhor Siriguejo. Lula Molusco, cuide bem do caixa e não se esqueça de proteger meu rico dinheirinho. Um abraço, senhor Siriguejo. E aí, a gente pode ver que todos os e-mails, eles têm a pessoa que enviou, a pessoa para quem quer enviar, quem enviou, né? Então, aqui no caso foi o senhor Siriguejo. Qual que é o assunto? Então, o que eu estou querendo dizer no e-mail? E tem uma mensagem, tá? Então, os e-mails, eles servem para que as pessoas se comuniquem também, tá? Os e-mails, gente, são muito utilizados em empresas, né? São utilizados como uma maneira mais formal, tá bom? Quando a gente quer uma conversa mais rápida, mais imediata, geralmente nós utilizamos o WhatsApp, tá? E aí, eu vou deixar como atividades para vocês vão fazer para mim a página 70, vão fazer a leitura da página 76, que fala sobre o surgimento da internet, quando ela surgiu, qual a função dela, e aí vocês vão fazer para mim o por dentro do texto da página 77 e 78, e depois vocês vão fazer o por dentro do gênero da página 78 e 79 e 80, tá bom? São atividades que não estão difíceis, né? Leiam com bastante atenção, façam com calma, tá bom? E eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Um grande beijo para vocês e até a próxima!